said about Somalia. Located in East Africa, Somalia was colonized by the British and Italians in the late 19th century. The conquest was violent, marked by wars and exploration. For more than 70 years, the Somali people suffered from colonization until gaining independence on January 1 in 1960, after much struggle and resistance. With independence, Osmandar took over the government and attempted to rebuild the country, whose economy was based mainly on frankincense, an aromatic resin typical of the region. Despite the scars left by colonization, there was hope for a better future. In 1969, after the assassination of President Shermak and popular dissatisfaction with corruption, military leader Siad Barre staged a coup and took power, promising a socialist government. Over time, Barre became an authoritarian dictator, shed the blood of his opponents, and plunged the country into crisis, initially allied with the Soviet Union. But he broke with the communist bloc and allied himself with the United States. In 1991, after years of repression and mismanagement, he was deposed and exiled. With the fall of the regime, Somalia plunged in anarchy, marked by violence, famine, and the absence of government. In this scenario, the terrorist group Al-Shabaab linked to Al-Qaeda imposing an extremist Islamic ideology and persecuting other religions. Pirates also emerged, attacking ships near the coast to obtain recruits. The oppression of women remains of the country's greatest atrocities. Genital mutilation is widely practiced under the pretext of sexual purity, and women accused of adultery are stoned in public, reflecting the cycle of violence and gender inequality that still marks Somali society. Currently, with climate change, Somalia faces a serious crisis with droughts and floods forcing thousands to leave their homes. The United Nations estimates that more than 4 million people will suffer from food insecurity in 2025. The life expectancy of a Somali is 58 years, while the global life expectancy is 70 years. The advance of environmental refuge to Kenya and Ethiopia has already reached more than 500,000 people, showing that the climate crisis in the country has already become a humanitarian and survival crisis. Considering all of Somalia's structural problems, are colonizing countries obliged to accept refugees, given the consequences they left behind? Let's hear a historian's opinion. Bom, agora estamos aqui para fazer uma entrevista, né, com um grande historiador. Se apresenta aí, Lucas. Opa, boa noite aí, pessoal. Boa tarde, bom dia. Grande é um elogio, né? Mas meu nome é Lucas, né? Sou historiador, formado pela Universidade Católica de Santos, né? Pós-graduado pela PUC São Paulo em Antropologia e Estudos Latino-Americanos, né? E fico muito feliz aí pelo convite, né, de a gente poder bater um papo aí. Lucas, na Somália a gente vê muitas questões de refugiados, né? Refugiados ambientais, por estarem ali em um ambiente completamente insalubre para se viver, e eles acabam indo muitas vezes em campos de refugiamento ali na Etiópia, só que em condições que não são muito agradáveis, né? São algo bem sucateado, vamos dizer assim. Você acha que países desenvolvidos, tanto historicamente falando, até uma questão de herança mal resolvida, eles teriam uma obrigação de acolher essas pessoas? Eu diria não uma obrigação, mas um dever cívico.
Porém, a gente tem que entender que as crises migratórias também não podem ser abraçadas de uma forma com que o país não tenha condições de receber essas pessoas. Né? Quando nós vemos o caso, por exemplo, de muitos refugiados migrando para a Etiópia, já vivem ali uma situação depreciatória. Por quê? Porque a Etiópia não se preocupa ou não se preocupa tanto em receber esses imigrantes ou não tem as condições necessárias para receber esses imigrantes, né? Quando nós olhamos ali os países no entorno da Somália, nós temos ali alguns países árabes que comungam da mesma fé que eles, consequentemente da mesma cultura, né? Então talvez esses países, sim, deveriam pensar um pouco mais em receber esses imigrantes. Né? Ali do lado da Somália nós temos a Arábia Saudita, que é um dos países mais poderosos do mundo, mais ricos do mundo. Porém, com uma questão econômica que não se resolve. E é um país que ambientalmente é mais estável do que a Somália. Apesar de ter muitos desertos, né? Eles têm tecnologia hoje para construir cidades artificiais. Né? Eu acredito que eles poderiam ter, né, as nações árabes, vamos dizer assim, né, poderiam ter ali uma unidade em receber e fazer realmente cidades para os imigrantes, né? Não que eu seja contra a imigração, né? Eu sou filho de imigrantes, então seria uma hipocrisia da minha parte. Uhum. Mas deve sim existir um preparo dos países, uma conscientização de, ok, vamos abrir as fronteiras para os imigrantes, mas a minha população vai estar assegurada de emprego, né? Todos aqui têm condições de emprego, porque quando nós vemos um imigrante chegando num país estrangeiro, né, ou como a gente acaba vendo isso em alguns países da Europa, onde o cidadão às vezes não consegue emprego porque o imigrante tem prioridade, ele não consegue matricular o seu filho porque aquela escola tem prioridades para imigrantes. Eu entendo que é uma boa causa, como você falou, que às vezes tem uma questão de reparação histórica, eu entendo. Porém, isso é perigoso. A gente pode criar, a partir disso, um diálogo de ódio. Levantar daquilo políticas de ódio. Políticas de não imigração, não no sentido de devo proteger as minhas riquezas, devo proteger a minha cultura, mas devo proteger o meu povo dessa raça. E nós já sabemos onde isso pode acabar. Alongar a corda até estourar. Exatamente. Isso se torna uma coisa muito perigosa porque é uma falta de planejamento. Com certeza. Agora, no Brasil, por exemplo, a gente já não consegue viver tanto isso. Porque no Brasil nós crescemos numa cultura extremamente misturada. Então nós não temos tanto essa questão da resistência cultural e nós somos um país gigante, né? Então a questão imigratória ela é uma questão muito difícil de lidar e de conversar. Porque nós não estamos falando de uma crise que foi prevista. Por exemplo, a guerra da Síria. Ninguém previu uma guerra ali e essa guerra já dura mais de 10 anos. Guerra da Ucrânia, né? Ah, mas dava-se para se presumir. Sim, mas não nas condições e do tempo que ela dura. Né? Uma crise humanitária, ninguém se programa para isso. Então, acredito sim que as nações mais desenvolvidas, não só, que eu digo aqui, europeias ou ocidentais, mas as nações mais desenvolvidas também no entorno ou culturalmente próximas, como eu falei dos países árabes, eu acredito que eles deveriam sim ter uma preocupação maior, né, em receber os seus, porque assim eles não teriam também o choque cultural de ir, por exemplo, para um país onde a maioria seja cristã e ele se sinta o excluído, ou pior, ele queira impor a sua cultura, o que também geraria outro problema, né? Não só para a pessoa, mas para a comunidade, o que possibilitaria, por exemplo, um fechamento de fronteiras e uma crise migratória de novo, só que agora dentro de outro país. Né? Porque o que vai se fazer com aquele país que agora não vai receber mais muçulmano? Só que aí tu vai ver, o país tem 20% da população de muçulmano. O que vai fazer com essa pessoa? Né? Vai embora? Né? Então já é um outro problema que eles vão ter que lidar. Então, tudo ali, toda essa crise migratória, ela é mais uma crise política. We reached the end of our documentary about Somalia. We hope you have understood the concern and the problems about the country. And here is a solidarity donate for you to help Somalia. Please give them the help they need. The world needs us to change. Thank you for watching. Goodbye.